Só um minuto. Acho que vocês já conseguem ver, né? Tá aqui. Tá aparecendo aí já? Só não tá em full screen, Silvão. Eu não tô conseguindo. Deixa eu tirar essa barra aqui, que aí fica. Tu não tá conseguindo clicar aí na apresentação de slides? É isso? Não consegue. É. Agora foi. É porque era a Agora, barra do Zoom. Boa noite, pessoal. Eu estou aqui hoje para falar com vocês brevemente sobre alguns assuntos importantes, né? Que estão muito em alta ultimamente, que é a inteligência artificial, né? Especificamente alguns modelos de linguagem. E aqui mesmo, especificamente, vamos explorar o ChatGPT e o DeepSeek. Dando uma breve apresentação, eu sou Silvano, estou atualmente fazendo doutorado em Engenharia Elétrica e Computação na UFRN. Sou professor da Cesar School e cientista de dados do César desde 2021. Atuo mais em projetos envolvendo IA, inclui LLMs, visão computacional, esse tipo de projeto. Também sou líder técnico nessa área e já trabalhei academicamente, né, algumas publicações e algumas contribuições na indústria também. É uma tarefa difícil hoje, não diria difícil, mas tem um certo desafio a gente acompanhar tudo que vem acontecendo nos últimos dias. A, a IA está de fato tendo um impacto global enorme e está afetando diversas áreas, diversos setores de indústria, saúde e educação. E a gente vê nas notícias, né? A gente vê o impacto que isso tem, modelos cada vez mais aperfeiçoados, cada vez melhores em comparação aos outros, e isso está levando a um crescimento exponencial, o que naturalmente leva, em algumas vezes na história da humanidade a gente viu que leva uma forte tecnologia a um debate geopolítico, ético também. É outra coisa que os olhares estão atentos. A gente viu também que, principalmente nos últimos dias, um forte impacto econômico, principalmente na Bolsa de Valores. Depois do DeepSeek, né? Teve um processo muito complexo, mas acabou afetando economicamente o mundo todo. E a gente já consegue falar sobre uma AGI, uma inteligência geral e até mesmo singularidade, né? A literatura já começa a mencionar isso de uma forma que é mais distante da ficção científica e algo como um futuro que está por vir. Então, por exemplo, aqui a predição de quando a gente vai ter uma inteligência geral, artificial, os especialistas, né, estão a cada ano eles têm uma projeção que está cada vez mais próximo. Em 2020, mais ou menos, os especialistas diziam que era em torno de 50 anos. Já em 2022, 2023, já acham que com 8 anos, em cenários pessimistas. E isso traz muitas questões, né? Esses modelos que eu me refiro são geralmente de uma área chamada IA generativa, é a área da inteligência artificial que entende uma distribuição de dados, entende padrões e consegue gerar, seja texto, no caso dos modelos de linguagem, seja imagens, vídeos, com aplicações de entretenimento, até na medicina. Hoje nós vamos focar em alguns modelos de linguagem e entender por que é que está tão em alta ultimamente e o que foi que aconteceu nessas últimas semanas, né, com esse lançamento do DeepSeek. A ideia hoje é a gente entender o funcionamento desses modelos, né, a gente saber o que é de fato quando se fala de modelo de linguagem,
A gente não vai aprofundar muito, eu vou ser breve aqui, mas mesmo assim a gente vai ter essa noção geral de o que é que cada um faz, como é que eles são produzidos, treinados, e até mesmo alguns exemplos em código. Então, para dar início, um modelo de linguagem, a gente, antes de entender isso, a gente tem que entender o que é de fato modelo. Essa primeira parte da aula vai ser mais uma revisão e uma definição melhor de alguns termos que são muito comuns, né? O modelo, ele é uma representação simplificada de um sistema real. Um sistema, um fenômeno da natureza ou algo assim. E a gente usa isso para justamente entender, prever ou controlar esses sistemas. Existem vários tipos de modelos. Tem o modelo gravitacional na física, cosmológico, o modelo de pandemias também, inclusive. E tudo isso tem esse objetivo. A gente simplifica, implementa isso matematicamente, não com todos os detalhes, com todos os critérios, porque seria completamente inviável, são sistemas complexos, mas é algo que dê uma, uma forma geral desses sistemas, né? Isso tudo para a gente analisar melhor e, quando for o caso, também gerar alguns exemplos. No caso da linguagem, a gente pode também ter um modelo para ela, modelos de linguagem. Esse é um conceito da linguística, vem antes mesmo da IA, e quando eu falo em modelo de linguagem, é uma forma da gente aprender essas representações estatísticas, mais à frente eu vou entrar em detalhes nisso, da linguagem a partir dos dados. Então, o propósito da gente aqui vai ser justamente estimar probabilidades de cada evento linguístico. A gente pode, por exemplo, um modelo de pandemia, infecção. A gente consegue imaginar alguma equação, faz algumas suposições e calcula com base em dados. No caso de linguagem, é um tipo de dados extremamente complexo. Tem muitas palavras, muitos significados, muitas ideias possíveis, então é inviável fazer isso na mão. Então, para isso, a gente recorre a modelos de machine learning. Machine learning é a área da IA que aprende com dados, né? Então, a ideia aqui é a gente ter modelos que consigam capturar essas nuances da linguagem a partir de muitos exemplos. Quando eu digo muitos exemplos, é texto da internet, de livros, e um modelo forte o suficiente, poderoso o suficiente, vai dar, a gente espera que ele tenha uma noção da linguagem. E para isso ele vai ter que ter uma noção de mundo antes. E eu vou mostrar como isso é feito e vai ficar mais claro. Um exemplo de modelo de linguagem, e nessa questão probabilística que eu falei, seriam os autocompletes dos teclados, do celular de vocês. Claro que isso aqui é um exemplo bem simples, mas vejam que a ideia básica aqui é, de acordo com o contexto, algo que você tenha, alguma coisa que você já tenha digitado, é um modelo capaz de prever o que vem a seguir. Guarde bem essa ideia. É prever o que vem depois de acordo com o que já tem. E a forma de implementar isso hoje é redes neurais recorrentes, n-gramas, só que o que ganhou muita popularidade e é definitivamente o estado da arte são os transformers. Então, como eu falei, o que a gente tem até agora? Um modelo, a gente quer modelar a linguagem e a gente vai fazer isso treinando de forma que a tarefa que seja realizada seja prever a próxima palavra. Simplificando bastante, vai ser isso. Então, um exemplo de treinamento, a gente teria uma frase e a gente quer saber essas probabilidades que o modelo vai dar para o que vem a seguir. Que, por exemplo, tem eu vi um, a gente mandaria isso para o modelo e esperaria que ele fizesse a predição de gato, desse uma alta probabilidade para essa palavra. Mas no início o modelo não sabe muito bem, ele é inicializado aleatório, então a gente vê que aparece um erro aqui. Então esse erro, a gente conhecendo a palavra que vem a seguir, a gente vai ajustando os pesos do modelo para que ele aprenda, durante esse treinamento, a prever a palavra correta. Simplificando bastante aqui, também não vou entrar muito em detalhes do treinamento,
só uns comentários mais à frente, mas para ter uma ideia mesmo geral. Eu falei até agora em palavras. Eu considerei que os dados que a gente está lidando aqui é um dado textual e que seja constituído por uma sequência de palavras. Só que não precisa necessariamente ser palavra. A gente pode fazer algumas alterações para deixar o nosso sistema mais eficiente. Então eu vou definir aqui o conceito de token. Um token a gente pode entender ele como uma unidade semântica básica. Ele tem esse conceito mais atômico. Seriam os símbolos que esses modelos reconhecem. Então, tendo em vista que o texto ele é representado como uma sequência de símbolos em uma dimensão, a gente pode ajustar o que o modelo vê como esses símbolos para que ele consiga fazer o processamento neles. Existem várias formas de fazer isso, de tokenizar, que é esse processo de quebrar um texto em tokens, e pode ser, pelo que eu já falei, por palavras. A gente pode quebrar essa frase pelos espaços, pela pontuação. Pode ser por caractere, onde cada caractere seria um token, e também pode ser por subpalavra. No caso de a gente cortar algumas palavras de acordo com a ocorrência delas e deixar mais eficiente. E nos modelos que a gente vai ver hoje, a forma que é feito isso é por subpalavra. Estou só revisando aqui a tokenização que é usada no ChatGPT e no DeepSeek é através de subpalavra e um algoritmo chamado Byte Pair Encoding. Então, esse algoritmo é um algoritmo de compressão mais antigo, só que ele foi adaptado para casos de linguagem natural. E ele funciona com base em substituindo pares de caracteres mais frequentes. Por exemplo, tem aqui uma palavra, então esses caracteres eles aparecem mais frequentemente. Então a gente já pode agrupar eles e formar um token só no vocabulário. Então ele já vai ter o índice dele, a posição do vocabulário, e na hora de mandar para o modelo vai ser feita essa substituição. Eu vou mostrar aqui o tokenizador que é usado no GPT. É o TikToken. Não confundir com o TikTok, é o TikToken. E ele funciona da seguinte forma. Se eu colocar aqui Centro de Estudos e Sistemas Avançados de Recife. Então a gente pode ver que ele tokenizou, ou seja, ele quebrou essa frase em 16 tokens. Provavelmente o CES apareceu de forma mais frequente no vocabulário, por isso que ele virou um token só. Cada um desses aqui também virou, tendo a pontuação também. E cada um deles é associado um índice, que é a posição no vocabulário. Isso aqui tem que ser consistente, né? O modelo ele precisa de uma representação numérica, então é isso que ele vai enxergar. Okay? Então, daqui a gente consegue ver mais ou menos esse processo. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Só para dar mais um Silvan, exemplo. Oi? algumas pessoas estão comentando do áudio muito baixo. Não sei se tu tens como falar mais próximo ou aumentar. Pessoal, não sei se melhorou de lá Deixa para eu cá. ver aqui. Melhorou agora? Eu aumentei Assim, um pouquinho aqui. assim melhora. Pronto. Deixa eu voltar aqui. A arquitetura usada em todos esses modelos, como eu falei, é o Transformer. Nos cursos, né, de IA daqui, a gente vê essa arquitetura passo a passo dela, né, o que é que cada módulo dele significa. Mas, a princípio, aqui, eu quero que vocês entendam que é uma arquitetura que surgiu da Google em 2017 e alterou o cenário do processamento de linguagem natural, porque ele é um modelo, uma arquitetura altamente paralelizável. A gente consegue otimizar todo esse processo com hardware, com GPUs, placas de vídeo e tal.
E ele também tem uma alta capacidade de representação, por causa desses mecanismos de atenção que existem nele. Ou seja, criam representações mais abstratas do texto de entrada. Antes disso, era usado RNNs, redes recorrentes. E havia muito problema com isso, porque havia um gargalo computacional. Então, por ser algo sequencial, não dava para paralelizar, otimizar com GPU. E quando surgiu o Transformer, tudo isso foi resolvido. Então, aí foi que permitiu escalar esses modelos. E aí perceberam que se tiver muitos dados e muita computação envolvida, algumas coisas vão emergir. Como eu vou falar mais à frente. Processo de inferência é o processo que a gente gera de fato o texto, como por exemplo o GPT, quando ele está gerando o texto, que vai aparecendo palavra por palavra, aquilo é um processo de inferência. E considerando o modelo já treinado, esse processo consiste no que a gente chama de geração autorregressiva, que é quando o modelo vai gerar um token por vez, ou seja, ele vai prever aquelas probabilidades, aí vai pegar que tem maior probabilidade, coloca na sequência de entrada e continua esse processo de geração até formar o texto todo. E ele faz isso de uma forma probabilística, né? Nós temos uma parte do transformer aqui, não vou entrar também em detalhes, mas nós temos uma sequência que ela é completada iterativamente. Aqui previu a palavra ordens, e essa palavra ordens vai ser adicionada na sequência de entrada, e a gente vai rodar de novo o modelo para ele prever a próxima palavra, continuando assim sucessivamente. Então esse é o processo de inferência desses modelos, né? Então já falei aqui da arquitetura, da inferência, mas e como é que esses modelos tão poderosos conseguem aprender com tantos dados, né? Qual é o processo que leva eles a isso? E é justamente o treinamento. Esses modelos passam por um processo de treinamento, onde eles vão ser ajustados, os parâmetros internos deles vão ser ajustados aos dados, os dados de treinamento, né, que são terabytes e terabytes de texto, e com isso a gente espera que ele aprenda os padrões que estão lá nesses dados. Então, como eu falei, vários livros, toda a internet baixada nessas grandes empresas que treinam esses modelos, e tem lá informação, não só informação geral, mas também padrões linguísticos. Então, o modelo em camadas menos abstratas, ele vai entender alguns padrões, o que é que palavras mais prováveis de seguir outras, mas em níveis mais abstratos, ele vai ter uma noção de mundo. Ele vai conseguir saber algumas informações, saber se algumas frases fazem ou não sentido, e tudo isso vem do treinamento. Então, um grande corpus de texto, o modelo é treinado para prever o próximo token. Modelos de linguagem têm esse treinamento. O desafio deles, nesse processo, vai ser só prever o que vem a seguir, como eu falei lá no início. Eu tenho uma frase incompleta, espero que o modelo complete ela. Se não for de forma correta, eu vou ajustar os pesos dele para aumentar essas probabilidades de ser o token correto. Para quem já fez alguma disciplina, sabe de redes neurais, né? Sabe que essas probabilidades vão estar lá no final do modelo, através de uma ativação softmax, né? Então, vai dar essa interpretação probabilística para todo o vocabulário. Então, normalmente vai ser usado para modelos de linguagem apenas o decoder do transformer, não a arquitetura completa, mas apenas o decoder. E como exemplo disso, vou mostrar aqui, temos alguns GPTs. Os GPTs foram os primeiros modelos em que usava essa stack de decoders do Transformer e treinava em muito texto. Então, deixa eu mostrar aqui. Eu preparei um código aqui. Isso aqui é o da tokenização, não é aquele exemplo que eu mostrei. Mas aqui eu quero mostrar para vocês como executar esses modelos e ver como é essa geração do GPT-2.
Eu estou aqui usando uma biblioteca chamada Olhama. É um hub de modelos que a gente instala essa biblioteca e consegue rodar esses modelos localmente. Ou seja, eu estou baixando os pesos deles aqui para a minha máquina e vou executar eles através do código. São modelos open source. E nessa célula aqui eu estou inicializando o cliente da OpenAI, porque eu também vou estar rodando modelos da OpenAI, né, que não são open source, e estou definindo a função para chamar o modelo. Então, eu informo aqui o nome do modelo, o prompt, né, texto que eu vou mandar para ele. Se começar com GPT, o nome do modelo, eu vou streamar a partir da OpenAI. Só exibir mesmo, chamar o modelo a partir da API deles. Caso não, eu vou usar o Olhama, o chat aqui dele, e rodar o modelo localmente. Não precisa se importar muito como isso funciona, mas entendo que é uma função que vai chamar os modelos de acordo com o nome deles e o texto que eu enviar. Eu vou chamar o GPT-2 aqui. O GPT-2 é um modelo muito simples. Eu estou rodando ele localmente. E ele não é treinado como o chat. Então a gente só espera que ele complete o texto. Se eu executar aqui mandando só um hi para ele vai ficar gerando texto, né, sem necessariamente me responder. Vou gerar indefinidamente aqui. E a gente percebe o seguinte, tem um certo padrão linguístico aqui, tem um certo sentido, mas ele não tem muita semântica. Vou colocar, por exemplo, onde fica o Brasil? Deixa eu executar aqui de novo. Ele provavelmente vai responder com uma coisa que não faça lá tanto sentido. Olha, ele não respondeu porque ele não foi treinado para fazer chat. É um modelo muito simples. Da mesma forma, o GPT-2, 3 e 4. Mas a gente consegue já notar alguns padrões aqui. Isso aqui era lá em 2018, 2019. Então, tinha modelos capazes de entender certas coisas, mas não seguiam instruções. Então, a gente dá um passo a mais e a OpenAI lançou o que é chamado de Instruct GPT, o GPT voltado para instruções. Então, o que foi que ela fez? Ela treinou o GPT-3, um modelo que foi bem conhecido naquela época, mas ele não funcionava para chat ainda. Então, foi feito um ajuste fino, usando aprendizagem por reforço, para ele se comportar dessa forma, para ele responder perguntas e seguir instruções. E o processo feito foi de coletar dados, né, e contendo algumas perguntas, muito texto, e uma pessoa, um humano, ia lá e respondia essas perguntas como ele achava mais apropriado. Então foi feito mais um dataset, né? E feito um ajuste fino, um fine-tune do GPT-3 nesses dados. E essa foi a primeira etapa, né? Depois disso, foi de fato usada a aprendizagem por reforço, em que o modelo, a gente pegava uma pergunta do dataset, o modelo ia gerar várias respostas e um outro humano ia rotular, ranquear essas respostas da melhor para a pior. E com isso ia ser treinado o modelo de recompensa. Não ia ser ajustado o modelo ainda. Uma vez treinado esse modelo, a gente usava ele para otimizar uma policy, a política do modelo, digamos assim. É outro elemento da aprendizagem de reforço. Então, mostrava um prompt do dataset, gerava uma resposta, e essa resposta ia ter uma recompensa ou não, de acordo com esse modelo de recompensa que tinha anteriormente. O que é que eu quero dizer com isso tudo? Foi a primeira vez que um modelo dessa forma, a partir do Transformer, um LLM, foi capaz de responder por instruções. Mas para isso foi necessário muita intervenção humana. Tem um humano aqui rotulando, tem outro humano classificando,
mas funcionou. E isso deu para a gente vários modelos, né? O GPT 3.5, 4, 4o, Llama também, os primeiros modelos da DeepSeek, e funcionou bem. E passou a ser o estado da arte por um tempo, né? E falando, seguindo, né, com os modelos de linguagem, a gente está aqui ainda em 2021, por aí, 2022, e os modelos de linguagem se estabeleceram, de fato, na processamento de linguagem natural e na IA, em que eles aprendem representações a partir de um grande volume de dados. Então é isso que dá essa característica a ele. O GPT-3, por exemplo, ele foi treinado no grande volume e foi ajustado para funcionar como chat, porque ele já tinha um modelo de mundo interno, né, nele. E ele foi aprendendo representações abstratas. E daqui que vem outra questão. Foi percebido nessa época que quando o modelo ele é treinado por muitos. Eu já volto para esse link, mas quando ele é treinado com muitos dados e ele escala bastante, acontece uma coisa muito interessante, que algumas propriedades emergem. Algumas coisas aparecem nele para que ele não, do que ele não foi treinado. Então, ele tem uma noção geral das coisas, mas a gente pode ajustar essa geração, esse processo de geração de texto, para que ele resolva tarefas para a gente. Em uma grande quantidade, de um grande corpus de texto, possivelmente não tem algo muito específico, como, por exemplo, classifique os reviews de um filme, se são bons ou se são ruins, ou classifique gênero ou algo do tipo. Mas pelo modelo ter esse conhecimento geral, ele consegue realizar essas tarefas se a gente for esperto na hora de mostrar o contexto a ele. Então isso aqui foi no paper do GPT-3 e foi percebido que essas propriedades emergem. Então, deixa eu voltar aqui para esse link. É esse aqui. Só para dar mais uma noção cronológica do que foi acontecendo, em 2017 foi lançado o Transformer, né, pela Google. A partir daí, nos anos seguintes, né, os modelos baseados em Transformers foram surgindo. Primeiro, em 2018, o GPT-1, que é um modelo de linguagem da OpenAI, e o BERT. BERT é mais na categoria de encoders, eu não vou falar muito aqui. Mas do GPT-1 veio o GPT-2, eles foram aumentando, né, o treinamento, e teve alguns marcos importantes. O T5 da Google também, mas em 2020 perceberam isso, essa scaling law. Então, o que foi demonstrado, né, que a performance do modelo pode aumentar de forma previsível à medida que é aumentado os parâmetros, dados e poder de computação investidos nele. Então, deu muitos insights aqui. Isso aqui guiou a pesquisa desse tipo de modelo a partir de 2020. E daí surgiu o GPT-3 com aquelas propriedades emergentes que eu falei. Depois disso, em 2021, outro marco foi o treinamento do GPT-3, a mesma arquitetura, no GitHub, né, em repositórios abertos, e fez o Codex, que foi utilizado depois no Copilot. Esse é um modelo de linguagem que ele tem capacidade melhor de gerar código. Outros marcos aqui também importantes, não vou falar todos, mas outras empresas surgiram, outras começaram a investir, também como o caso da Meta, e aqui do Instructor GPT a gente já vê que aqui não está ligado diretamente, mas vem o GPT-4, o GPT-4o e os modelos de raciocínio, é o que a gente vai ver. Teve o Llama também, do Meta, que foi o marco importante dos modelos open source, e hoje a gente está aqui 2024, 2025, com o DeepSeek, especificamente o DeepSeek R1, competindo diretamente com os modelos de raciocínio da OpenAI e dando início, né, ao que a gente chama da era dos modelos de raciocínio. Ok? Deixa eu voltar aqui.
Então, como controlar essa geração? Uma vez que a gente tenha esses modelos grandes de linguagem treinados e ajustados para funcionar como chat, como é que a gente pode controlar isso para que ele resolva outros problemas, que a gente use dele como a gente quer? E a princípio, vem através, sem necessitar de treinamento, né, dos prompts, da engenharia de prompt. A gente pode ser esperto na hora de fazer consultas ao modelo para que a geração dele seja de acordo com o que a gente espera. Então, prompts são as instruções que vão guiar o modelo, um LLM, né, em que a gente define o contexto e formato de saída. Lembra que eu falei que essa geração autoregressiva a gente manda um texto já, uma parte do texto, e espera que o modelo complete o resto. Então, é justamente esse texto que é o prompt. O prompt é o que vai definir o contexto para que o modelo vai seguir gerando. Se o modelo for treinado para chat, então ele vai seguir gerando como se fosse outra pessoa, outro assistente, ao invés do usuário. E a qualidade da resposta vai depender da formulação do prompt, né? Então existem técnicas para isso. Por exemplo, o Few Shot Learning, que a gente pode dar ao prompt alguns exemplos de como a gente quer a resposta. Por exemplo, se for uma tarefa de traduzir do português para o inglês, então a gente pode mostrar alguns exemplos de como é que a gente quer essa tradução e o modelo vai entender pelo contexto que a gente está querendo ali. Tem também o Chain of Thoughts, que é o encadeamento de pensamento. Isso aqui é muito útil e a gente vai explorar ainda, que é o uso de é a forma que a gente quebra um problema maior em problemas menores para o modelo ter mais espaço para raciocinar. E também a árvore de pensamento, que já é uma forma mais semelhante à cadeia, né? Só que na estrutura de árvore. Existem alguns problemas mais complexos, né? Que limitam as LLMs nesse processo de geração. Por mais que tenha muito conhecimento, mas a gente tem que estar sempre lembrando dessa natureza conexionista e probabilística da geração. Então, imagine que é como se uma pessoa tivesse decorado, não decorado, né, porque não está necessariamente aquele texto, mas tem uma noção mais de memória das coisas, ao invés de ser algo mais de raciocínio. Então, por exemplo, a falta de raciocínio simbólico. Eles só vão operar com padrões estatísticos, como eu falei. Então, não vai ter uma manipulação explícita de símbolos lógicos. Até então. Uma pergunta aritmética mais complexa, uma operação matemática, o modelo não vai saber responder porque dentro dele não existem módulos para fazer esse tipo de operação. O que existe são neurônios e conexões sinápticas, né? E isso é algo estatístico, então ele não vai responder de uma forma que internamente tem essa manipulação simbólica. O raciocínio em múltiplas etapas, esses modelos até então tinham dificuldade em encadear esses passos lógicos que sejam mais coerentes, a questão que eu falei de quebrar o problema e deixar mais espaço para o modelo pensar. Inferência causal também, causa e efeito, por não ter essa noção lógica dentro do modelo, pode confundir. E também alucinações. Eles podem gerar informações falsas. Eu preparei aqui alguns exemplos também. Eu estou alternando bem entre apresentação e código para a gente vendo na prática como é isso. Um problema comum, como eu falei, é a falta de raciocínio lógico. Uma pergunta bem simples para o GPT 3.5 Turbo. Se John tem o dobro de idade de Mary, e Mary tem 10 anos, ou seja, John tem 20, né? Quantos anos ele vai ter daqui a 30 anos? A gente sabe que é 50. Porque na minha mente eu fui fazendo passo a passo de responder isso. Para evitar que o modelo responda corretamente, né, eu coloquei aqui no prompt também dizendo para ele responder apenas a resposta final. Porque se eu executar isso, aquele deu errado, deu 70. Por quê? Porque ele não teve espaço para raciocinar. Poderia funcionar numa pergunta mais simples, porque é como se ele tivesse decorado uma tabuada. É como se ele tivesse memorizado aquilo ao invés de resolvido mesmo. Outro tipo de erro é inferência causal.
Estou usando aqui outro modelo, o modelo Qwen, está rodando localmente, só tem 0,5 bilhões de parâmetros. É um modelo relativamente bem leve. Estou usando esses modelos aqui mais para a gente forçar esses problemas a aparecerem, como a gente pode resolver depois. A, a taxa de crimes aumenta quando, uma frase que eu coloquei, né? Quando a venda de sorvete sobe. Aí, isso aqui seria uma correlação, né? Não causa. Aí eu perguntei, comer mais sorvete leva a mais crime, sim ou não? E o modelo aqui responde sim, né? Então ele vê uma relação aqui, mas não entende bem a causa. O modelo alucina também, vou perguntar qual país, o primeiro país que colonizou Marte, né? Aí aqui ele diz que foi os Estados Unidos. Se gerar de novo, ele já vai mudando, né? E de fato, né, o país colonizou e está dando informação falsa, porque justamente ele não consegue validar essas informações. Ele alucina, que chama. Raciocina em múltiplas etapas também. Se um carro viaja a 60 km por hora, mantém essa mesma velocidade por 3 horas e volta a 80 km. Aqui a gente já vê que é um problema que exige múltiplos passos. A gente tem que quebrar ele e fazer. Né? Aqui ele foi nessa primeira parte, percorreu tanto espaço, nessa outra voltou. Mas se eu pedir para o modelo responder diretamente, a gente vê que erra. E é o GPT 3.5. Não é um modelo muito recente, mas é um modelo poderoso. Eu não conseguiria rodar localmente aqui. Então, ele errou. Como é que a gente pode lidar com esses problemas? A primeira ideia é a gente usar o encadeamento de pensamento. É a gente quebrar esse problema em problemas menores. Ao invés de dizer para o modelo responder imediatamente a resposta, a gente vai dizer para ele dar mais espaço, mais tempo para ele pensar, e nisso ele vai gerando o próprio contexto e vai gerando mais coisa, vai conseguindo raciocinar melhor. Então a ideia é essa: ter um problema e a gente instrui o modelo a quebrar ele. E no passo a passo, nesses problemas menores, é mais provável que o modelo já tenha visto antes como resolver aquilo. E no código é o que a gente vai fazer, né? O mesmo problema que eu chamei aqui em cima, o mesmo modelo, esse aqui, né? Só que a diferença é que lá no final eu coloquei, vamos pensar passo a passo. Se eu executar isso, ele fez o passo a passo, ao invés de responder diretamente. O passo um, depois o passo 2, ele foi vendo os fatos que tinham aqui, foi raciocinando. Para o modelo é fácil saber que o dobro é duas vezes aquilo, e que 2 vezes 10 é 20. Isso aqui não foi calculado de uma forma aritmética pelo modelo, mas ele viu nos dados isso, ele sabe que isso é verdade. E esses problemas menores que apareceram aqui foram muito fáceis para ele. Ele conseguiu responder no final. Ele vai ter 50 anos. Da mesma forma, esse outro problema aqui, né? De raciocínio de múltiplas etapas. A gente executar isso no mesmo modelo, a mesma coisa, só que no final, dizendo para pensar passo a passo, ele vai conseguir chegar na resposta final. Aqui seria 180. Acho que esse modelo ele errou. Dá outra chance a ele. Aqui, agora acertou. Quebrou o problema, né? Como eu falei, cada um desses ficaria bem mais simples. Aqui ele soube que precisava multiplicar 60 vezes 3. E também sabe que isso é 180, né? Que no final ele tem que subtrair esses 80 daqui, desse problema. Ok? Só dando mais alguns exemplos. Então aqui entra todas essas ideias. Isso aqui a gente já está chegando em 2024, né? Essa linha cronológica. E a gente sabe que essa estratégia de prompt, né, de deixar o modelo raciocinar, funciona.
Ele resolve mais problemas lógicos e aritméticos. E, e surge então o que a gente chama de Reasoning Models, modelos de raciocínio. Isso é recente, tá? E são modelos treinados para pensar. São modelos treinados para ter essa capacidade de raciocínio. Isso não só a nível de prompt, mas a nível de treinamento. Então, em 2024, a OpenAI lançou o O1, que ele foi treinado com aprendizagem por reforço para resolver esses problemas de matemática. Matemática, ciência e programação, problemas mais lógicos. E depois disso apareceu o DeepSeek R1. Ele mudou completamente a forma de treinamento. No entanto, teve modelos menores, só que por ele mudar o treinamento, deixar mais eficiente e ter essa técnica diferente, fez com que ele conseguisse competir com modelos grandes. E isso mudou todo o cenário. Tá? Então, evoluindo rapidamente, né? Só que o foco agora vai ser mais na eficiência e no raciocínio. Então, não vai ser só aumentar a escala a partir de agora. Vai ser a gente ter modelos que sejam eficientes, que podem ser menores, mas que consigam resolver esses problemas. E aqui já começa a falar de AGI. Passar adiante. Só entrando aqui em mais detalhes do DeepSeek. O DeepSeek é uma empresa chinesa, né? E entrou nessa. É o que está estabelecendo essa questão dos modelos de raciocínio. Ao invés de fine tuning supervisionado, que era aquela etapa que a gente tinha nos modelos de linguagem, como o GPT-4 e tudo, funcionava como chat, né? Agora vai ter uma modelagem de recompensa. A gente vai deixar os humanos mais de fora nesse processo agora. E o treinamento vai consistir em a gente atingir melhorar esses sinais de recompensa em dois fatores, que é a acurácia, verificando se a resposta final está correta, e no formato, verificando se está a parte do raciocínio está entre esses tokens, né? De think, de pensamento. Então, como é que eu vou mensurar isso? Aqui é fácil, porque eu tenho muitos problemas com resposta em muitas bases de dados de, por exemplo, problemas lógicos e de matemática. Mesmo que só tenha a resposta final, em código também, que eu possa ter o código e tudo, mas só eu tenho como verificar a resposta final, eu vou treinar o modelo para atingir aquela resposta, mas eu não vou dizer para ele como. Ele já vai ter um certo conhecimento, mas ele vai ser treinado vai ser estimulado a aumentar o tamanho de palavras, né, de contexto, o que está entre essas tags de pensamento. A gente vai ver exatamente como é que isso funciona. E à medida que foram treinando esse modelo, viram que a quantidade, o tamanho das respostas deles, do que estava aqui dentro, né, desse espaço de raciocínio, foi aumentando. E foi atingida a resposta correta. Então aqui é outra propriedade que emergiu. É outro marco importantíssimo na IA. Que o modelo ele aprendeu a raciocinar sem tanta intervenção humana, dizendo se ele estava certo ou errado, dizendo se era para aquele caminho ou não que ele deveria ir. E isso aqui fez com que o DeepSeek ganhasse muito espaço no final do ano passado e início desse ano. Além disso tudo, sem padrões complexos de raciocínio, quer dizer, os padrões emergem, né, de raciocínio sem programação explícita. Não foi preciso alguém guiar o modelo, né? Ele foi aprendendo por aprendizagem por reforço, né? Após isso foi feita uma destilação, ou seja, foi treinado um modelo enorme e foi usado ele para ensinar outros modelos menores, nesse processo chamado destilação. Então aí foi feito os modelos de 1.5B e 7B, que a gente pode rodar localmente. Ou seja, um modelo que é comparável ao O1 da OpenAI, que resolve problemas lógicos e de programação, a gente consegue rodar localmente.
com eficiência quase tão boa para esses menores. E isso é de fato incrível. Aqui mostrando mais os detalhes do treinamento, que é do treinamento do R10. É um modelo maior que foi usado, foi o primeiro modelo treinado, né, para esse tipo de problema. É o modelo grande que foi usado depois para destilar os pequenos. E aqui a gente vê que a acurácia dele, essa AIME, que é um benchmark de problemas aritméticos, de lógica, foi aumentando. A acurácia foi aumentando aqui. Esse em rosa é o O1 da OpenAI e o vermelho é o R10. Essas diferenças de 1 e 16 é a quantidade de respostas formadas para calcular a acurácia. Então a gente vê que em algum momento passou, né, daqui. Modelo bem menor, com menor custo, conseguiu passar da OpenAI. E uma coisa interessante, eles notaram no paper que quando mandaram uma resposta, uma pergunta para o modelo, essa daqui, né, e quando ele estava raciocinando dentro daquelas tags, o modelo ele teve que chamaram de momento ahá, porque ele fez, espere, tive um momento ahá agora. Então, ou seja, nesse momento aqui é como se estivesse falando com ele mesmo, né? Como se estivesse verificando o que ele fez e corrigindo, gerando de novo, e isso foi muito bacana, porque a gente vê coisas emergindo aqui. Ele não foi ensinado a fazer isso. Fazendo a comparação do R1 versus o O1, custo de treinamento, né? O O1 foi em torno de 100 e 200 milhões de dólares, enquanto o R1 foi de 6 milhões. Já teve uma redução drástica do custo, né? Não só de treinamento, mas de inferência também. 1 milhão de tokens do O1 custa 7,5 dólares, enquanto o R1 0,14. Só que, claro, teve a resposta, né, da OpenAI e modelos mais complexos também já apareceram, como o O3. Aqui a gente vê alguns benchmarks, esse IME que eu falei, mas também de outros de código, de perguntas e respostas, matemática, verificação factual. Tudo isso são resultados comparáveis. E para concluir, antes de mostrar mais o código para a gente finalizar, a gente vê que modelos de linguagem eles, quando treinados com muitos dados, né, algumas propriedades emergem. E a gente está interessado nessas propriedades porque podem resolver problemas para a gente, coisas mais abstratas. A gente viu que as LLMs também elas são ajustadas para seguir instruções. Então, isso aí elas funcionam como chat. A partir daí, elas podem funcionar como assistentes, tipo chat GPT. E que uma outra evolução, seguindo isso, são os modelos de raciocínio que chegaram agora. Vou mostrar aqui alguns exemplos, uns poucos exemplos que eu preparei aqui. Um problema comum, ultimamente, dos LLMs que viraram até meme, né? É perguntar para ele o que é maior, 9.9 ou 9.11. Os modelos normalmente erram, né? Eles não... É um tipo de pergunta simples, mas, por exemplo, aqui errou. Diz que 9.11 é maior do que 9.9. O GPT 3.5 Turbo. Se a gente fizer a mesma pergunta, deixa eu perguntar aqui, para o DeepSeek, que eu estou rodando localmente, deixa ele inicializar, aí a gente vê aqui como é que funciona. Ele inicia com essa tag de pensamento, e aqui ele vai raciocinar. É como se o usuário não estivesse vendo isso. Aí ele mostra os passos, né? Primeiro eu tenho que determinar se esse é maior do que esse, faz algumas comparações, escreve de uma forma. Cadê? Aqui o modelo errou de novo. Vou dar outra chance para ele. Cadê? Vamos esperar a resposta final. Aqui. A resposta final deu que 9.9 é maior. Isso é um modelo muito pequeno comparado ao 3.5. Isso aqui eu estou rodando na minha máquina. E nem está travando aqui. E ele conseguiu responder por causa justamente dessa etapa de pensamento, né?
Lembrando que isso aqui não foi explícito no prompt para ele fazer isso, ele foi treinado para isso aqui. Outra pergunta é: me fale dois países com a letra A na terceira posição do nome. Se eu rodar essa pergunta até no chat, deixa eu ocultar isso aqui. Se eu fizer essa pergunta até no chat GPT, no GPT-4, que é mais avançado, ele vai errar, velho. Aqui é a terceira, nenhum dos dois é o A. Mas se eu fizer a mesma pergunta pro DeepSeek, aí ele vai ficar procurando. Enquanto ele procura, por que esse erro é fácil de acontecer, né? É porque, lembrando que o modelo ele vai enxergar tokens. Então, ele não está enxergando, possivelmente ele está enxergando isso aqui como só uma palavra só, um token só. Então ele não sabe soletrar, porque ele está vendo só um símbolo. Mas se ele tiver um espaço de raciocínio, ele já consegue quebrar aqui. Ele já consegue ter um pensamento. Por mais que ele não consiga chegar no resultado final, mas aqui a gente vê que ele chegou a soletrar. Né? Deixa eu verificar, né? Viu que nesse país aqui o A é a terceira. Está correto. Aqui ele testou outro, errou. Not help. Aqui também não. E foi buscando. Aqui ele soletrou errado. Colocou que aqui seria um A. Mas mesmo assim, é muito à frente desses outros modelos. Né? Pelo menos aqui ele acertou um. Mas já não tem mais muito tempo, queria mostrar mais exemplos. Mas, mas é isso. Espero que tenha dado para ter uma noção geral sobre esses modelos de linguagem, como é que o raciocínio está chegando neles, né? E que isso vai impactar tudo a partir de agora nessa área. Eu queria deixar espaço aberto para dúvidas, caso alguém tenha algum comentário. Danilo também? Gente, eu queria agradecer muito a apresentação de Silvana. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir colocando aqui no chat, e aí daqui a pouco a gente vai dar um tempinho para a gente resolver essas dúvidas, tá bom? Mas, por enquanto, é, a gente vai ter uma conversa agora com os coordenadores das nossas especializações de análise de dados IA, engenharia e análise de dados, tá bom? Eu vou só pedir licença para vocês para compartilhar aqui a minha tela e eu queria trazer para vocês agora nesse momento para o nosso púlpito o coordenador da especialização em engenharia e análise de dados, JP Magalhães, e o coordenador da especialização em análise de dados e IA, Anderson Tenório. Deixa eu colocar aqui também. Bom, gente, a gente aqui na César School tem duas especializações voltadas à área de ciência de dados. A primeira, que foi lançada logo no início do nosso processo ali de entrada nas pós-graduações, foi a de engenharia e análise de dados, que é uma especialização, tem um olhar mais técnico voltado para formação de engenheiros e pessoas que vão atuar ali na parte mais operacional da área de ciência de dados. Posteriormente, a gente viu a necessidade de criar uma especialização que tivesse um caráter mais no-code, assim, podemos dizer assim, da análise de dados e também do uso da IA para essas atividades relacionadas à extração e à obtenção de insights a partir de grande volume de dados. Então, a gente chamou essa especialização nova de análise de dados IA, ferramentas para decisões estratégicas, que foi lançada no ano passado, com a parceria, a correalização, na verdade, da Neurotech, que é uma das maiores empresas de inteligência artificial aqui do Brasil, tá bom? E agora a gente está aqui com os nossos dois coordenadores, e eu queria trazer eles para a gente conversar um pouquinho sobre o que é que são essas especializações, qual é o perfil de público, quem é que pode participar. E para começar esse nosso bate-papo, eu queria fazer uma pergunta, que é qual é o principal diferencial entre essas duas especializações? O que é que vocês podem dizer que, para quem é indicada a especialização de análise de dados IA,
e para quem seria indicada a especialização em engenharia em análise de dados? Eu acho que quem pode começar essa resposta seria JP, aqui, por favor. Oi, pessoal, boa noite. JP Magalhães falando aqui. Eu sou gerente técnico em ciência de dados no SESC, na SESC School. Vocês me ouvem bem? Danilo, tudo ok por aí? Está travando um pouquinho, não sei se só para mim. Aparentemente, minha internet estava Vou para mim perfeita também, até Danilo. agora, e agora deu uma Certo. quedinha. Então, a gente podia começar então essa resposta com o Anderson, enquanto a sua Inverte para internet. anda e daqui Isso. eu falo. Exato. Vamos lá, Vocês dois Anderson. pensaram igual. Igual. Bom, estão me ouvindo direitinho? Pronto, beleza. Sim, só me apresentando brevemente, eu também estou no CESA Org, né, como a gente costuma falar, também como gerente técnico de Data Science, e também aqui na School, coordenando algumas especializações, duas, na verdade, e também participando da graduação e do programa de mestrado. E aí a tua pergunta, Danilo, sobre a diferença entre essas duas especializações, eu acho que é uma diferença bem clara, que até tu já adiantou. De maneira geral, essa especialização que a gente chama de engenharia de dados, e esse nome engenharia está aí não por acaso, é uma especialização que é mais focada em pessoas desenvolvedoras de software ou que tenham habilidades em programação. Então, a gente pensa que pessoa que já é desenvolvedor de software ou está dentro de um curso de TI, sabe como programar, ao menos de maneira básica, e algumas das tarefas que estão envolvidas com engenharia e análise de dados, algumas delas, inclusive, foram mostradas por Silvan. Então, Silvan, ali, para quem conhece as ferramentas, abriu lá um Jupyter Notebook, então, para quem já sabe mais ou menos como funciona, e as coisas que a gente pode fazer com algo como modelos de LLM, a gente pode fazê-lo de maneira programática, utilizando programação. E a ideia é que a pessoa que saia dessa especialização, ela consiga as skills necessárias, por exemplo, para atuar na área de análise de dados. E quando eu falo nessa área, é uma área bem ampla. A gente costuma chamar, às vezes, o profissional dessa área de cientista de dados, mas não somente. A gente, quando pensa em ciência de dados, a gente vai ver que existem diversas etapas aí de você sair de uma base de dados mais crua até um insight estratégico. Então, a gente tem vários profissionais que podem trabalhar aí nesse caminho, e engenharia e análise de dados provê isso de maneira mais programática, utilizando ferramentas de programação. Então, tem um perfil muito mais técnico. Seria um pré-requisito, por exemplo. Por outro lado, como tu bem falaste também, a gente viu ao longo do tempo, César School viu ao longo do tempo, a necessidade, até por demanda de mercado mesmo, de pessoas interessadas, de ter uma especialização que também tivesse esse viés em IA, em geral, mas também análise de dados, mas que não exigisse esse pré-requisito em programação. Então, a segunda especialização, do qual eu sou o coordenador, né, o coordenador dessa engenharia de JP, que ele também vai dar a palavra dele já já, nessa aí que está na tela, que é análise de dados IA, ela, como tu bem falou, Danilo, também, ela tem um perfil, eu até substituiria o perfil no code por low code, porque a gente usa esses termos, né? Talvez esteja claro aí, porque é uma tradução direta, no code. É sem uso de código, mas a gente está migrando para, aos poucos, divulgar essa pós como sendo também low code. Por quê? O foco não é programação, mas a gente vai utilizar ferramentas, algumas delas envolvendo um pouco de código, sim, mas não muito, como na outra, para conseguir fazer análise de dados e utilizar as vantagens aí dessas ferramentas de IA. Então, para não me estender muito, por exemplo, né, já que o Silvan mostrou lá como invocar, como chamar esses modelos de linguagem programaticamente, isso seria o foco lá de engenharia de dados e a engenharia e análise de dados. Porém, aqui do nosso lado de análise de dados IA, a gente pode utilizar essas LLMs como ferramentas. Silvan mostrou lá aquelas estratégias de prompt, por exemplo, chain of thoughts, one-shot learning.
Então, aquilo lá, para a gente usar, a gente não precisa necessariamente de programação, mas a gente consegue fazer uso disso. Então, me alonguei aqui talvez um pouquinho. A diferença básica entre essas duas especializações a primeira é focada em programação e a segunda em ferramentas low code. É, Perfeito, eu- Anderson. Oi, pessoal, acho que vocês me ouvem? Sim, Agora agora sim. está bom. Só para complementar, a resposta de Anderson já foi, também acho que já foi bem completa, mas ainda para adicionar uma camada a mais. Se você pensa em usar o ferramental de aplicações disso, então você vai aprender se você quer, por exemplo, aprender a fazer prompts melhores, e prompt engineering, que é como construir prompts para usar isso a favor da gente nas diversas áreas. É uma área bem crescente, existem vagas de prompt engineer abertas, por exemplo. Se você quer usar uma ferramenta de Power BI, por exemplo, Tableau, que é uma ferramenta que você já está pré-pronta, você vai puxar os gráficos, vai plugar num banco de dados, etc. Mas você está usando a ferramenta. Isso é muito mais um perfil de análise de dados IA. Você vai aprender a usar as ferramentas. Quando a gente está falando de engenharia de dados, engenharia e análise de dados, a gente está falando de pessoas que vão construir os fluxos, construir as pipelines. E isso envolve muito código. Treinar os modelos na mão, com o maior potencial possível. Isso ainda é um trabalho no maior detalhe possível, que a gente só consegue fazer com o código. Então, isso é uma área que é coberta na engenharia de dados, engenharia e análise de dados. Então, treinar modelos, fazer engenharia de dados, fazer construção de dashboards totalmente independentes, não dependentes de uma ferramenta, tudo isso é coberto com engenharia e análise de dados. A gente tem alguns cargos no mercado, que são engenharia de dados, analista de dados, engenheiro de machine learning e cientista de dados. A análise de dados IA, ela cobre muito o analista de dados e um cargo que está aparecendo também, que é analista de inteligência artificial. Mas são analistas. A engenharia e análise de dados, ela é uma pós bem ampla, que tem engenharia de dados, quem quer ser engenheiro de dados, inclusive na cloud, quem quer ser cientista de dados e quem quer ser engenheiro de machine learning. Engenheiro de machine learning, basicamente, são as pessoas que é, constrói os grandes modelos como o que Silvan está falando. Silvan, inclusive, é um dos professores dessa disciplina especificamente de LLMs. Então, a parte de construção de modelos em código, engenharia e análise de dados, a parte de uso ferramental é análise de dados e inteligência artificial. Perfeito, JP. Muito Ô, obrigado por Danilo, essa. Oi. desculpa te interromper, mas também complementando, complementando o complemento, JP. E aí, a gente está aqui junto não por acaso, certo? A gente está aqui porque realmente essas duas pós, elas conversam, inclusive tem disciplinas até que nominalmente elas têm a mesma descrição, né? Se for pensar agora em LLM, Machine Learning, que são áreas, né, que dizem respeito à IA como um todo, ambas as especializações têm disciplinas focadas nisso. A diferença é o que está lá dentro, né? Então, dentro dessa caixa, na área de engenharia, a gente, como foi falado, vai fazer isso de maneira programática, usando programação, pipelines, nuvem, etc, etc. E no lado aqui de análise de dados IA, a gente vai ver esses conceitos fundamentais, por exemplo, grande parte do que o Silva mostrou hoje foram conceitos fundamentais. Qual a ideia por trás de um transformer, qual a ideia por trás de um modelo de linguagem, e utilizar ferramentas não necessariamente que sejam exatamente sem código, mas que sejam low code, pelo menos, ferramentas que você não precisa ter essa skill de programação, mas que você consegue resolver problemas de maneira similar a quem o faz de maneira programática. Perfeito, Anderson. Vocês dois trouxeram muito o caráter prático da atuação, né? Quando a gente, inclusive, assistindo a aula de Silvan, a gente viu como é tudo muito voltado para a experimentação ali, para trabalho mão na massa, né? Então, eu queria entender, dentro da nossa especialização, das nossas especializações, como é a abordagem prática do curso. Existem projetos reais, existem atuação com parceiros, como é que isso se dá nas especializações de engenharia de análise de dados e na especialização de análise de dados IA? Tá, eu posso começar acho que é um pouquinho comum, o Anderson pode complementar depois, mas as nossas
especializações, elas são muito práticas. Eu diria que a gente, de forma nenhuma, estou dizendo que a gente não é também, não traz a teoria, certo? Mas eu diria que seria ali 50% e 50%, dividido entre teoria e prática, ou 40% teoria e 60% de prática. Isso é decorrente também da base de professores que a gente tem, que são pessoas que têm uma formação acadêmica muito boa e são professores, mas que estão no mercado. 100% dos professores da gente estão no mercado atuando em problemas reais. E aí isso traz também como são os problemas que a gente trata. Obviamente, a gente traz problemas durante a sala de aula, que são o que a gente chama de toy projects, mas a gente também tem uma base de PBL no CESA, que é na CES School, que é o aprendizado baseado em problemas. Então, a gente está o tempo todo pegando dados reais e trazendo para dentro das disciplinas da gente, para que os alunos, ainda durante as disciplinas, consigam ter contato com os problemas o mais próximos possíveis que eles vão enfrentar no mercado de trabalho. A gente tem grandes bases de dados públicas, seja do governo, seja de empresas que disponibilizam essas informações, e a gente trabalha em cima dessas bases de dados. E na análise de dados IA, Anderson, como é Pronto. que isso Ó, acontece? eu diria também, JP, o Danilo e demais, obviamente, que lá no CESA é assim, né? Sempre parece que está puxando o sardinha para o nosso lado e também é um pouquinho, né? Porque a gente consegue ter esse perfil que une tanto o lado acadêmico como profissional também, né? Então, o JP citou que todos os professores da gente são atuantes no mercado, isso é 100% verdade. E mais do que isso, grande parte deles, por exemplo, pela minimamente, a grande maioria, por exemplo, tem minimamente mestrado, e grande parte deles, uma parte importante desses professores também tem doutorado. Então a gente consegue ter um perfil ali de professor que tem o lado, o viés acadêmico, como também o viés mais profissional. Então consegue olhar, por exemplo, né? Silvão é um exemplo disso aí, né? Ele é doutorando. Então ele consegue olhar para entender de maneira mais fundamental como a gente chegou até aqui, por exemplo, mostrando lá de onde a gente saiu e onde a gente está, por um viés mais acadêmico, de onde vieram isso, quais foram os artigos, papers, mas também por atuar no mercado, sabe como é que aquilo ali é utilizado na prática. E também complementando, respondendo diretamente um dos pontos da tua pergunta, Danilo, sobre parceiros, tu citou em algum momento, e vou reiterar, de que os cursos de análise de dados IA, que é esse curso que ele é low code, ele foi pensado, foi gestado desde o início em parceria com a Neurotech. Então, para quem não conhece, a Neurotech é uma das empresas fundamentais aqui do Porto Digital, trabalha com IA desde a década de 90, antes de virar modinha, como se diz, e eles partiram deles, de certa forma, a necessidade de perceber que, olha, a gente tem muita ferramenta que a gente pode utilizar para resolver problemas reais, e vamos tentar fazer isso chegar às pessoas que estão interessadas. Então, parte dos professores, por exemplo, são profissionais da própria Neurotech, né? Isso traz uma vantagem também né, assim, tipo, a gente, às vezes, algumas pessoas vêm me procurar LinkedIn ou WhatsApp, sei lá o quê, me perguntando, olha, como é que é a questão de empregabilidade e tudo mais. A gente não tem como, né, não é o papel da especialização, por exemplo, especificamente direcionar você para uma vaga de trabalho diretamente ou garantidamente. Mas o que a gente pode oferecer esse network com profissionais das áreas correlatas, e também até alguns eventos, acho que vale a pena citar, que a própria César School faz. Teve um desse há uns 2 meses, mais ou menos, no final do ano passado, que junta todas as especializações, professores, palestras, que tem esse foco em empregabilidade. Mas não é aquela garantia, mas é um network aí que vai se construindo. Perfeito. Adicionando, Danilo, só para adicionar aí na resposta de Anderson, que a pós de análise de dados IA ela é uma pós mais recente, a gente tá indo para a segunda turma agora, mas a pós de engenharia e análise de dados ela tem mais de 5 anos, então 5 anos ou um pouquinho mais. A gente já tem essa informação, ou pelo menos um feeling, porque a gente não tem uma pesquisa mais atualizada. A gente tem muitas pessoas que fazem transição de carreira, inclusive, das áreas de engenharia. Quem é de. Eu vi aqui uma pessoa falando que é desenvolvedor web, ou que tem algum nível de desenvolvimento, não precisa ser de tecnologia especificamente. Normalmente, as pessoas são de exatas, mas a gente tem casos de professores, casos de pessoas que são gerentes de empresas, que têm esse gosto por, essa curiosidade, esse gosto por querer mexer e entender mais das coisas de dados, e acaba que aprende um pouquinho de programação e vem para a pós de engenharia e análise de dados, e elas conseguem sim transicionar de carreira, ou
pessoas que já estão na área de ciência de dados ali, pelo menos como curiosos, e conseguem avançar bastante na carreira. Então, a gente tem indícios muito fortes aí que, eu não tenho os números fechados, mas a gente tem indícios muito fortes de que a pós ela serve tanto para mudança de carreira como para avançar na carreira. Perfeito, gente. Luane trouxe uma pergunta aqui, que é se na especialização de análise de dados IA tem algum módulo de banco de dados e Python. E aí eu queria juntar essa pergunta com uma pergunta maior, que é quais são as principais competências que o aluno desenvolve na especialização de análise de dados IA e qual é a principal competência que ele vai desenvolver em engenharia e análise de dados? Posso tentar começar, já que a pergunta foi para análise de dados IA, né? Que a Luane colocou. Veja, Luane, a princípio, como é uma especialização low code, a gente não vê diretamente Python. Apesar de que a gente já está vendo, né, na evolução das turmas, por exemplo, alguns alunos que têm um interesse maior, até por iniciativa própria, entrando um pouco mais fundo nessa parte programática, o que não é o foco da especialização. Porém, tu citasse aí módulo de banco de dados. A gente percebeu, né? Então, a gente, quando eu falo aqui, até JP incluso, que a gente também participou da gestação dessa especialização, a gente percebeu que mesmo nessa especialização low code, a gente vê necessidade de uma manipulação do banco de dados. Então, tem uma disciplina de introdução à linguagem SQL, né? Linguagem SQL é a linguagem de consulta a banco de dados. Então, por isso que a gente pode dizer que não é low code. SQL é código. Não é código de programação, mas é uma linguagem de consulta. Então, tem uma disciplina, a gente vê a necessidade de, mesmo sendo low code, ter uma disciplina de introdução à linguagem SQL. Complementando também a questão das principais competências, Ah, sim, tu tinha falado. isso, Sim, o vai. que é que o aluno que Pronto. sai da especialização de análise de dados IA, como é que ele vai se formar e como é que ele vai estar entregue ao mercado? Veja, a gente tem resumido a resposta para essa pergunta em dizer que, eu até citei lá no chat e não deixei isso claro para todos, que nessa turma atual que a gente já tem pessoas de todas as áreas, sabe? Não falo todas as áreas, é difícil dizer, né? Mas de várias áreas diferentes. Às vezes até de saúde, de humanas, perfil mais gerencial. A gente está entendendo que essa pós serve para você se munir de um arsenal para resolver problemas do seu perfil. Então, se uma pessoa é da área de, sei lá, logística, então, se a gente passa pelas disciplinas de análise de dados que a gente tem, IA em geral, espera-se que aquele profissional ela vai perceber quais ferramentas ele pode usar para resolver determinados problemas da área dele. Então, a gente entende que na pós de dados IA low code, o perfil não é aquele perfil do cara que quer, do profissional que quer mudar de carreira ou quer fazer uma migração para a área de dados. Não. Ele quer resolver problemas de dados no mundo dele. Seja ele um negócio próprio, seja ele sendo funcionário de uma determinada empresa, grande ou pequena. Então, a ideia é que ele saiba o que a gente pode resolver em problemas de dados e aplicar na realidade dele. JP, você está no mudo. Ótimo, ótimo comentário, Anderson. Eu diria que não necessariamente a nossa pós é para mudança de carreira ou para subir na carreira de cientista de dados e etc., mas ela tem esse foco. Assim, são pessoas que realmente querem se aprofundar na área de ciência de dados, na construção das ferramentas. Aqui a gente não está falando de engenharia de software, está falando de construção de pipelines de dados, né? Então, falando especificamente de habilidades e o que é que a gente vai sair, qual é o profissional que sai, ou qual é o especialista que sai da pós de engenharia e análise de dados. É uma pessoa que sabe construir pipelines de dados, de dados e big dados, tanto localmente quanto na cloud. Aquele código que o Silvan mostrou lá, aquela ferramenta com código, etc. Aquilo ali é o parque de diversão básico de um cientista de dados. A pessoa também consegue construir dashboards totalmente do zero e do jeito que ele quiser. Dashboards são painéis com gráficos e informação normalmente atrelada a dados, né? E a pessoa consegue construir, treinar modelos e eventualmente modificar esses modelos para o que ele quer. É a parte de machine learning que talvez é a parte mais, a maior parte, a mais intensiva do curso,
que é o miolo do curso ali. Modelos de machine learning clássico, a gente vai ver de árvores de decisão, KNN, etc. A gente vê modelos mais avançados, ainda clássicos, o Ensemble Learning, Random Forest, etc., até chegar em redes neurais artificiais, Deep Learning, LLMs, etc., que são os modelos mais atuais que a gente tem hoje. Eu diria que esse é o principal foco da pós, mas não é a única coisa. A gente tem coisas de análise de dados, construção de dashboards, estatística a fundo. A gente tem coisas de engenharia de dados em cloud, AWS, que a gente usa. E a gente também tem um módulo final que é mais voltado para negócio. Como é que a gente inova usando dados? Qual é a parte de governança que a gente precisa saber? Então, tem todos essas saídas aí que a gente enxerga num especialista em engenharia e análise de dados. Perfeito, JP. Respondendo aqui uma pergunta que chegou de Rafael Moura, ele queria saber como é o modelo de ensino dos cursos. As aulas de especialização da César são 100% online e ao vivo. Elas acontecem da mesma forma que a gente está tendo agora, sabe? Aulas são no Zoom, as aulas ficam gravadas e você tem o acesso depois através de uma plataforma no sistema de ensino. Cada disciplina, cada professor vai trazer a sua metodologia, então ela é muito voltada a projetos, atividades práticas, estudos de caso, e até onde eu sei, os coordenadores podem, com certeza, dar mais informação sobre isso, mas não é voltado para um modelo de provas, de avaliações mais tradicionais. É realmente projetos e a sua participação ao longo do curso e o que você vai entregando em cada disciplina. E É, agora, o JP pode Ô, continuar. Danilo, só para dar uma visão da avaliação, né? A gente tem, como eu disse, né? A gente sempre tem a parte teórica e a parte prática bem intensa. A gente faz muita prática com os alunos e os alunos sozinhos em grupos para dar aquele empurrãozinho que às vezes é necessário. E normalmente uma disciplina de engenharia e análise de dados ela vai ter várias práticas e vai ter também um projeto pequeno que aí o aluno decide. Muitos alunos trazem dados da própria empresa dele ou do negócio, de uma startup, etc., que ele se é uma pessoa que é curiosa com dados do governo, pega esses dados e vai trabalhar em cima deles. E alguns professores fazem checagem de conhecimento, mas muito de forme, muito mais de interativamente durante a aula, menos prova e mais prática, sabe? Perfeito. Gente, a conversa aqui está muito boa, mas eu tenho uma informação muito importante para trazer para vocês, tá bom? Até amanhã, as nossas especializações estão com condições especiais de desconto em todas as mensalidades. A gente já teve um primeiro lote ali até o final do ano passado, e agora a gente está com a última leva de descontos nas especializações. Então, quem se inscrever até o dia 13 de fevereiro, ou seja, essa próxima quinta-feira, tem 10% de desconto em todas as mensalidades, tanto da especialização em engenharia e análise de dados, quanto na especialização de análise de dados IA. Aqui estão os valores, como vocês podem ver também. E a gente também tem uma taxa de inscrição de R$ 50 ali para o momento de inscrição. Lembrando que para a engenharia e análise de dados é pré-requisito saber programar, então isso é levado em conta na hora da seleção. E para a especialização em análise de dados IA, pessoas de qualquer área de atuação com a graduação podem se inscrever, tá bem? Aqui a gente vai estar deixando também um QR Code para vocês pegarem um certificado de participação e também darem um feedback sobre o que vocês acharam da aula. A opinião de vocês é muito importante para que a gente possa estar sempre oferecendo melhores momentos como esse para vocês, tá bem? Peço que vocês escaneiem aqui com o celular. Eu também vou colocar aqui no nosso chat o link para esse QR Code, tá bom? Mas, por enquanto, eu gostaria muito de agradecer a participação de Anderson, a participação de JP e a participação de Silvan. Eu vou colocar ele aqui de novo. Cadê? Eu não consigo colocar ele de novo. Mas gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Foi uma ótima aula. Eu tenho certeza que tem muitas dúvidas que ainda podem ser solucionadas e muita coisa que a gente pode estar conversando. Então, eu deixo
é, a nosso chat aqui aberto para que vocês possam estar conversando e também quem quiser procurar no LinkedIn, quem quiser enviar e-mail para a Cesar School através daquela lista que vocês já receberam, os e-mails para acessar essa aula com dúvidas, se vocês quiserem saber mais sobre a especialização, se tiverem alguma condição especial para grupos, a gente está super aberto para estar avaliando, tá bom? E aqui eu queria deixar a palavra final. Acho que JP quer fazer algum comentário, mas também palavra final para vocês, para o nosso encerramento. Ótimo. Ô, Danilo, o pessoal está pedindo o link e o pessoal perguntou sobre processo seletivo. Processo seletivo basicamente é análise de currículo. Vocês fazem a inscrição e a gente dá uma analisada no currículo. É, a questão de programação para engenharia e análise de dados é um pré-requisito, mas não é um super requisito. Não é que você tem que ser um profissional em programação. Se você tiver noções de programação e preferência em Python, a gente já aceita, porque o curso de engenharia e análise de dados ele tem uma imersão em Python que acontece antes da primeira disciplina e que dá para você pegar aquele ritmo, mas, de fato, durante a pós inteira, a gente vai avançando esse uso. Então, é esperado que a pessoa que entra um pouquinho não, sem muita prática de programação, é esperado que ela se dedique também a aprender programação, até por fora do curso, porque vai ser exigido. A gente realmente chega em níveis de programação para engenharia de dados na cloud e para Big Data que são bem pesados. E aí, só para dar a última palavra, né? Obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês. Agradecer a Silvan. Silvan é o professor da nossa pós. Ele fez uma demonstração aqui mais voltada a código, mas se ele fosse fazer essa demonstração voltada para análise de dados IA, ele faria praticamente a mesma coisa, só que com ferramental com pouco código ou com nenhum código. Então, seria o mesmo contexto, o mesmo assunto, mas com menos código, né? Agradecer a Silvan, agradecer a Anderson aí, a gente é parceiro nessas duas pós, desde o desenho dessa pós. Eu sou professor da pós de análise de dados IA, inclusive da disciplina de machine learning, e eu estou à disposição para quem quiser tirar dúvidas, conversar eventualmente, a gente está aqui à disposição. Obrigadão. Também Valeu, aproveitando. gente. Satisfação. Bom, valeu. Só Ok, agradecendo. ok, beleza. Não, e também em relação à inscrição no caso de análise de dados IA, a única exigência formal é o curso superior em qualquer área, certo? Obviamente, também passa por mim, como coordenador, o perfil de cada um dos inscritos, eu dou uma olhada lá no currículo da pessoa, que pode ser um currículo mais formalizado ou mesmo o link do perfil do LinkedIn, e a gente tenta entender qual é a motivação por trás daquela matrícula ou daquela inscrição, melhor dizendo. Então, é esse o processo. Então, é isso, e também agradeço a todos que estão presentes. E também podem me procurar, se for o caso, lá também no LinkedIn para tirar alguma dúvida, manda lá um chat que a gente vai conversando. É isso, pessoal. Agradeço novamente a presença de todos vocês. Queria desejar uma boa noite e um ótimo resto de semana para todo mundo. E espero vê-los nas nossas especializações aqui da Cesar School, em breve, tá bom? Boa noite e até mais.